Olá, amigos do Gran Cursos Online. Teremos hoje mais uma aula sobre o direito previdenciário e o tópico de hoje ele está espraiado pela Lei 8.213, pela Constituição e agora também pela reforma da Previdência, precisamente na emenda 103 de 2019. Me refiro ao tempo de contribuição. Não obstante a reforma da Previdência ter acabado com a aposentadoria por tempo de contribuição, este ainda é um elemento extremamente importante na concessão das aposentadorias que agora vamos chamar de programadas, aquelas que conjugam o tempo de contribuição e uma idade mínima para que o trabalhador possa então ser jubilado, possa usufruir a sua aposentadoria. Então nós vamos hoje aglutinar todos os dispositivos interessantes para que você possa entender o que a lei quer disciplinar no que tange ao tempo de contribuição. É sempre bom lembrar que esse termo ele foi cunhado com a emenda de número 20, lá de 98, a primeira reforma da Previdência. Até então, falava-se em tempo de serviço, até porque a aposentadoria da época, ela era chamada de aposentadoria por tempo de serviço, mas com o déficit previdenciário, com a crise financeira da Previdência Social, os elementos foram tomando, digamos, outros rumos e houve a necessidade de se exigir efetivamente que o trabalhador recolhesse as contribuições. Aí perdeu completamente o sentido falar em tempo de serviço. A nova expressão, a correta, passou a ser tempo de contribuição. Por isso que tantos dispositivos, como nós veremos daqui a pouco, vão tratar desse assunto. Vamos lá então? Corta aqui para a tela, está aí a matéria, o professor, o tema de hoje é o tempo de contribuição e nós vamos começar lembrando vocês que a Lei 8.213, ela atualmente está extremamente desatualizada, por isso é super importante que nas aulas que você tenha assistido, você tenha uma Lei 8.213 do seu lado, para sempre que eu for ressaltar, olha, esse dispositivo aqui ele está revogado pela reforma da Previdência. Você vai lá, risca, coloca uma observação, para não ter que estudar dispositivos que hoje em dia não fazem mais nenhum sentido. Por exemplo, esse artigo 56 da Lei 8.213, vou destacar aqui, ó, Lei 8.213, hoje não faz nenhum sentido, sabe por quê? O professor, após 30 anos e a professora após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, poderão aposentar-se por tempo de serviço com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. Então já destaquei aqui, ó, está tudo revogado, tá? Hoje a aposentadoria ela tem uma metodologia de cálculo completamente diferente e o tempo mínimo de contribuição foi profundamente alterado com a reforma da Previdência. Portanto, na sua Lei 8.213, o que você faz? Risca esse artigo 56 porque ele está tacitamente, digamos assim, revogado pela emenda 103, revogado ou, por melhor dizer, não foi recepcionado pela emenda 103 de 2019. Tranquilo? Só para a gente, então, não deixar passar nenhum dispositivo que já não esteja mais em vigor. Bom, tempo de contribuição. Lá na emenda constitucional de número 20, de 98, o artigo 4º, ele deu um tratamento, porque antes falava-se em tempo de serviço e depois foi cunhado o termo tempo de contribuição. Então, para que as pessoas não tivessem nenhum tipo de prejuízo no tempo de serviço que elas já tinham, o artigo 4º da emenda 20 veio e disse o seguinte: observado o artigo 40, parágrafo 10 da Constituição, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. Então, esse dispositivo aqui é ótimo. O que ele está dizendo? O que antes nós considerávamos tempo de serviço, passaremos então a considerar tempo de contribuição. Claro que isso é uma ficção legal. É apenas para que não haja
solução de continuidade naquelas pessoas que já vinham trabalhando, já tinham aquele tempo que ele contava como certo para a sua aposentadoria, não é porque mudou o nome que a sistemática poderia ser alterada de uma hora para outra. Então, a princípio, nós vamos considerar o tempo de serviço como sendo tempo de contribuição, mas efetivamente esse tempo de contribuição aqui necessariamente, por isso o sinal aqui de diferente, ele nem sempre pode ser considerado como carência, como número mínimo de contribuições. Eu sei que é uma incongruência, mas na prática nem todo o tempo de contribuição vai ser considerado como carência, porque a lei veio e disse, olha, aquele tempo de serviço lá tudo bem, considera que é tempo de contribuição, mas cuidado, nem todo o tempo de contribuição servirá para a contagem da carência. Tranquilo? Então é a nossa primeira premissa. O tempo de serviço, de que trata o artigo 55 desta lei, Lei 8.213, será considerado para o cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Bom, aí ele veio aqui e deu uma tranquilizada. Não só como elemento para a concessão de aposentadoria, mas também vai ser considerado para efeito de cálculo. É o que diz o artigo 107. Este aqui, ó, é da Lei 8.213 de 91. Agora, olha só que interessante. Ele diz, olha, aquele lá do artigo 55, né, que trata de tempo de serviço, ele vai ser considerado para o cálculo. Por que não colocou esse artigo 107 ali pertinho do 55? Por que tão distante? Isso só faz dificultar o estudo da matéria, porque dispositivos correlatos, a ideia é que eles fiquem na sequência. Mas na nossa legislação, a gente vê que o mesmo tema ele é tratado em assuntos que estão quilômetros de distância um do outro. Isso acaba dificultando. Por isso que nas minhas aulas eu gosto de juntar todos os dispositivos inerentes a determinado assunto para que você tenha então numa única aula tudo o que interessa para aquele assunto, beleza? Então vamos lá. Bom, o tempo de serviço, já alertei, artigo 4º da emenda 20, passa a ser considerado tempo de contribuição, mas nem sempre o tempo de contribuição vai ser considerado como carência. Efetivamente, então, esse artigo 55 da Lei 8.213 de 91 é ele que vai disciplinar o que a gente considera como tempo de contribuição. Corta para mim. Nós sabemos que temos 5 tipos de segurados, né? O empregado, o doméstico, o contribuinte individual, avulso e o segurado especial. O exercício dessas atividades vai gerar o quê? Tempo de contribuição. Às vezes, né, tem lá um não recolhimento de uma contribuição, tudo bem. Há um débito com a Previdência, isso obviamente tem que ser pago, mas efetivamente o que um segurado exerce como atividade laborativa está contando como tempo de contribuição. Isso é o que tem de mais óbvio, beleza? Então volta para cá. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento. Então, leia-se o tempo de contribuição, tá? Porque esse dispositivo foi redigido antes da emenda 20. Além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. Óbvio, né? Antes de perder a qualidade de segurado, ele era segurado e aquela atividade vai contar como tempo de contribuição. Mas aí o que mais a gente considera tempo de contribuição? O tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, serviço militar obrigatório, ainda que anterior à filiação ao regime geral de previdência social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas, ou mesmo aposentadoria no serviço público. Então, outra premissa interessante. Você, quando tem um tempo de contribuição, você só pode utilizar uma vez aquele tempo para se aposentar. Não faria o menor sentido, você pega o tempo de um regime, se aposenta e depois pega o mesmo tempo para se aposentar em outro regime. Isso não faz o menor sentido. Então aqui está meio que chovendo no molhado. Óbvio, né? Mas aquele tempo de serviço militar você leva com você. E aí você ou vai
para a iniciativa privada, ou você vai para o serviço público, e esse tempo de serviço militar vai te acompanhar e vai contar como tempo de contribuição. Agora mais ainda, porque depois da reforma da Previdência, efetivamente, os militares irão contribuir para o sistema de proteção social. Então, eles meio que estão bem parecidos com os civis e com os servidores públicos. Tranquilo? Vamos continuar. O que mais a gente conta como tempo de contribuição? O tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, o sujeito trabalha, fica um tempo recebendo benefício por incapacidade, depois volta. O que a lei está dizendo é o seguinte: se tiver assim intercalado entre períodos de atividade, então aqui está atividade, aqui também é uma atividade, e neste meio você ficou afastado, recebendo uma aposentadoria, um auxílio-doença. Nesta situação, o período do benefício por incapacidade é contado como tempo de contribuição. A contrário senso, se, por exemplo, você exerce a atividade e você está recebendo benefício por incapacidade, este período de percepção do benefício por incapacidade não vai contar como tempo de contribuição. Sim, eu sei, é injusto, mas é o que está aqui na lei. Tranquilo? Terceiro, o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo. Óbvio, né? Se você está pagando ali a contribuição, mesmo que na condição de facultativo, tem que contar como tempo de contribuição. Quarto, tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência. O mesmo alerta que eu já havia feito, você não pode contar duas vezes o mesmo tempo de contribuição. 5. O tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer a atividade remunerada que o enquadrava no artigo 11. Esse inciso 5 aqui repete o terceiro. Como é que você pode contribuir depois de perder a qualidade de segurado? Só pode ser como segurado facultativo. Esse tempo de segurado facultativo já estava contemplado no inciso 3º, mas ele vem, chove no molhado e diz de novo a mesmíssima coisa. 6. O tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da lei número tal, pelo segurado definido no artigo 11, inciso 1, a linha G desta lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Bom, esse cara aqui é o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Beleza. Então, em linhas gerais, né, é isso que a gente vai contar como tempo de contribuição para efeito de obtenção de aposentadoria. O artigo não é nada esclarecedor, ele meio que fala o óbvio, mas tudo bem, o papel da lei é exatamente esse. Às vezes, é melhor falar mais do que deveria do que deixar determinado instituto sem o devido disciplinamento. Agora vamos seguindo. Parágrafo 1º, tá? Tudo do artigo 55 da Lei 8.213. A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior regime de previdência social, por exemplo, a doméstica. A doméstica foi uma das últimas a serem incorporadas à proteção previdenciária, ali por 1972. Antes, ela não era para se filiar, mas vai que ela queira, né, pegar aquele tempo e averbar. Só será admitido a averbação mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme vai ser disciplinado em regulamento. Bom, aqui tem uma regra interessante, porque com a evolução, né, da proteção social, o número de pessoas que foram sendo protegidas ele foi aumentando. Agora, se você trabalhava numa época em que sua filiação não era obrigatória ao regime de previdência, mas, posteriormente, no futuro, você quisesse aproveitar aquele período, tecnicamente seria possível desde que você recolhesse as contribuições. É uma forma, então, de dar um pouco mais de responsabilidade ao sistema financeiro previdenciário. E você abre uma porta e diz, olha,
Você que no passado trabalhava, mas não podia se filiar à Previdência e hoje você quer aproveitar aquele tempo, tudo bem, é só pagar a contribuição correspondente. Uma medida basicamente muito racional. Tranquilo? Volta para cá. Segundo, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à data de início de vigência desta lei, então vamos aqui estabelecer o seguinte, a lei, 1991, o rural, depois da lei 8.213, é um segurado obrigatório. Ok, mas antes ele não era, tá? Diferentemente do que diz o parágrafo 1º, o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, está vendo esse tempo aqui, ó, que você foi um trabalhador rural, pode usar hoje para se aposentar, não precisa recolher contribuição, porque nós estamos no regime geral de previdência social. Caso esse sujeito aqui queira aproveitar esse tempo rural no serviço público, é diferente. Aí ele cai no parágrafo 1º, tá? Mas, se ele continuar no regime geral, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes. Beleza. Você que era um trabalhador rural antes da Lei 8.213, não se preocupe, aquele período vai ser aceito atualmente, tá, como tempo de serviço, na nova legislação, no novo plano de benefício, e você não precisa recolher contribuição, tá? Traz o tempo. Tipo, eu tenho 2 anos lá no passado em que eu fui trabalhador rural e tenho 33 anos de carteira assinada. Eu posso me aposentar por tempo de contribuição? Sim. Eu pego aqueles 2 anos, somo com esses 33, posso afirmar que eu tenho 35 anos de contribuição. Mas muito cuidado. Eu trago como tempo de serviço, tempo de contribuição, mas esse período aqui do rural anterior a 91, ele não conta para efeito de carência. Para efeito de carência, ele não vai contar. Ué, professor, então não tem importância? Claro que tem. Lembre-se que na sistemática antiga, um homem precisaria de 35 anos de contribuição para se aposentar. Nesses 35 anos de contribuição, a lei exigia apenas 180 contribuições, o que era equivalente a 15 anos de contribuição. Isso no universo de 35 anos. Portanto, se ele tinha 33 anos de carteira assinada, já tinha passado em muito o mínimo de 15 anos de contribuição. Mas ele ainda não poderia aposentar. Eu não preciso de 33. Eu, como homem, preciso de 35 anos. Então, se eu tivesse 2 anos de atividade rural, lá do passado, anterior a 91, eu poderia agregar ao tempo urbano e completar os meus 35 anos, sem precisar recolher nenhum tipo de contribuição. Mas lembrando que isso acontece no regime geral de previdência social. Esse tempo rural do passado, caso alguém queira verbar no serviço público, aí sim vai exigir o recolhimento atrasado das contribuições. Tranquilo? Vamos continuar. Volta para cá. Lembrando, tudo isso que eu estou falando está no artigo 55 da Lei 8.213, tá? Inclusive os parágrafos 3º e 4º, tá? Que tratam da justificação administrativa. Para quem aí se perdeu, eu ainda estou no artigo 55 da Lei 8.213 de 91. Até aqui, nós falamos, olha, isso aqui conta como tempo de contribuição, tá? Existem várias possibilidades, tudo bem. Agora, o que é difícil mesmo? Difícil mesmo é provar que você tem esse tempo. Nem sempre, principalmente as relações do passado de exercício de atividade laborativa, elas eram muito informais. E muitas pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de provar que trabalhavam no passado. Se você não tem o documento oficial, tipo uma carteira de trabalho, você pode trazer outros tipos de prova. Agora, isso não é analisado ali no processo de concessão. Você faz um pedido, isso gera um processo concessório,
Mas, às vezes, a prova é um pouco controvertida. Quando você tiver uma prova controvertida, o que acontece? Nós vamos apensar ao processo principal um outro processo, justificação administrativa, e aqui, nessa justificação administrativa, por exemplo, você pode comprovar união estável para pedir uma pensão, você pode comprovar um tempo de serviço. Beleza. Aí seriam dois procedimentos à parte. Porque, veja bem, corta aqui para a tela. Você vai lá e pede uma aposentadoria. Aí está tudo certinho, aí o servidor diz assim, olha, está faltando um ano aqui. Não, mas eu levei aquela declaração. Não, aquela declaração nós entendemos que ela não é suficiente para comprovar. Você precisa de mais elementos. Pronto, já deu uma complicada no processo. O que a gente faz? Paralisa o processo concessório, permite que você, em processo à parte, traga outros elementos, inclusive testemunhas, né, que vão corroborar aquilo que está escrito no papel, e, à parte, nós vamos analisar se você comprovou ou não o exercício daquele tempo de serviço que estava faltando. Isso aí, então, seria de forma autônoma, mas tudo apensado. Porque, veja bem, digamos que alguém vai pedir uma pensão, é uma esposa, leva a certidão de casamento, pronto, está aprovada, a Previdência não vai criar caso nenhum. Mas se for uma união estável, né, aquilo que é meio complicado, não tem documento, tem uma fotografia aqui, tem ali os amigos, às vezes você foi padrinho ali de um casamento e tal. Como é que faz para analisar esse monte de coisa? Isso aí você faz à parte, digamos, para não sujar o processo principal, para que ali fique só a parte objetiva das suas provas. Não traz prejuízo nenhum, a não ser um pouco mais de demora, você, em outro procedimento, analisar o conjunto probatório para ver se realmente você está comprovando aquilo que você diz ter. E esse processo à parte é chamado de justificação administrativa, que é muito parecida com o procedimento judicial chamado de justificação judicial. A diferença, um é feito perante o juiz, o outro é feito perante a própria Previdência Social. Mas o que a lei fala sobre a justificação administrativa? Vamos lá, corta para cá. A comprovação do tempo de serviço para fins desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, na sequência a gente vê o que diz o artigo 108, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos. Tem que ter um papel, no mínimo, para provar aquilo que você quer. Aí por quê? Porque nós não vamos admitir provas exclusivamente testemunhais. Imagina, você chega lá na Previdência e fala assim, ó, eu quero provar 35 anos de contribuição. Beleza, cadê a carteira? Não tem, eu perdi. Como é que o senhor vai provar? Eu trouxe aqui 3 amigos, eles vão jurar de pé junto que me viram trabalhando durante 35 anos. Não serve isso, não cola. Eu preciso de um papelzinho, né? Traz lá o crachá da sua empresa, traz um contra-cheque que estava perdido, você achou. Traz um extrato do FGTS, cópia da sua rescisão contratual, ou seja, tem uma infinidade de documentos que poderiam ser levados ao juiz e aí sim, eu analiso esse papel e mais as provas testemunhais. Só prova testemunhal é extremamente complicado, mas a lei deixa uma porta aberta para que você use só prova testemunhal. Quando? Em situações excepcionais. A tua casa pegou fogo, a tua casa foi inundada, você foi assaltado, levaram todos os seus documentos. Claro, situações como essa eu tenho que admitir a prova exclusivamente testemunhal. Olha o que diz a lei. Exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Então, assalto, inundação, fogo, mas na forma prevista no regulamento, que é o nosso decreto 3.048 de 99. O que você tem que guardar? Quero provar um fato. O que eu preciso? De um início de prova material. Aí sim eu posso trazer a prova testemunhal. Posso usar a prova
exclusivamente testemunhal? A princípio, não, a não ser em situações de força maior ou caso fortuito. Tranquilo? Show. Parágrafo 4º, não será computado como tempo de contribuição para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção o período em que o segurado contribuinte individual facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Corta aqui para mim. O que acontece? Dentro do regime geral de previdência social, nós temos o plano de inclusão previdenciária, que seria um sistema paralelo com condições de pagamento mais amenas para a população, digamos, de baixa renda. Então, se, por exemplo, você se enquadrar em uma das situações, tipo trabalha por conta própria, você pode aderir ao plano simplificado, sua contribuição vai ser drasticamente diminuída, tá? E aí o que acontece? Beleza, você é um segurado, você vai ter direito a benefícios no valor de um salário mínimo, mas este período em que você contribuiu no plano simplificado, ele não conta como tempo de contribuição. Mas isso a gente vai ver lá na frente, quando estudarmos a Lei 8.212. Por ora, guarde o seguinte: o período em que você esteve vinculado ao plano simplificado de previdência, pagando uma contribuição menor, aquele período ele não conta como tempo de contribuição. A não ser que você se arrependa e queira recolher normalmente. O que você faz? Volta lá e complementa cada uma das contribuições. Se assim o fizer, beleza, você pode resgatar aquele tempo como sendo tempo de contribuição. Tranquilo? Volta para cá. Bom, começamos a falar da justificação administrativa, houve uma remissão ao artigo 108, daí então o artigo 108 da Lei 8.213. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, aí a gente observa, né, o que acabamos de ler, parágrafo 3º do artigo 55, e na forma estabelecida no regulamento, decreto 3.048 de 99, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse do beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. Então eu quero provar meu tempo de contribuição. Ok. Não tenho o documento oficial, levo o que eu tiver em mãos. Eu quero provar, digamos, união estável. Beleza, não tem problema não. Você pode levar lá as amigas, né, que presenciaram o início do namoro, né, foram vizinhos e tal, leva as fotografias, leva o status do Facebook em um relacionamento sério para tentar provar que realmente havia uma união estável entre você e o segurado da Previdência. Ou você é filho ou filha e está querendo pedir uma pensão por morte, só que você não tem a certidão de nascimento. Aí você pode promover uma justificação administrativa? A resposta é não, porque aqui no final está escrito, salvo no que se refere a registro público. Como é que se prova filiação? Certidão de nascimento. E aí como é que fica? Bom, aí você tem que ir lá no registro público e tirar a certidão de nascimento. Poxa, mas aí meu pai não me registrou. Ah, então você vai ter que fazer uma investigação de paternidade. Não tem como você chegar lá e provar que você é filho de alguém. Não tem como a Previdência reconhecer isso. Tudo que a lei exigir um registro público, você não pode substituir pela justificação administrativa. Quer provar que é filho, faz investigação de paternidade ou leva a certidão de nascimento. Quer provar que é esposa, registro público, né? Você vai lá no cartório e pega a certidão de casamento, tira uma segunda via. Tranquilo? Então, se tem registrado lá, você não pode fazer por justificação administrativa. Tranquilo? Show. Então, justificação está na conta. Vamos avançar. Tempo de serviço rural. Uma das maiores dificuldades que a Previdência tem é situação relacionada a rural. É uma situação muito informal, muita gente trabalhou no campo, veio para a cidade, todo mundo quer usar esse tempo e nem todo mundo tem a documentação necessária. O que a lei entendeu por bem fazer? Disciplinar, falar,
Quer provar tempo rural? Traga aí um desses documentos que a gente vai elencar a partir de agora. Então, o artigo 106 da Lei 8.213 de 91 diz: a comprovação do exercício de atividade rural será feita complementarmente à autodeclaração. Isso aqui já é uma novidade, né, das diversas leis de 2019 que modernizaram o sistema previdenciário. Sabe por quê? Corta aqui para mim. Acabou essa informalidade do rural. Tá? Ou pelo menos há uma tentativa de acabar com essa informalidade. Em tempos, né, de século XXI, o rural ele tem que estar no sistema da Previdência Social. Ele tem que ir lá e se filiar, tem que se inscrever, tem que pagar a contribuição, tem que municiar os arquivos da Previdência com as informações sobre o que ele faz da vida. Né? Não dá para continuar assim, o sujeito passa lá toda a vida trabalhando com a enxada dele, de repente aparece na Previdência e diz: eu fui rural a vida toda, quero uma aposentadoria. Isso é extremamente complexo, porque sempre vão aparecer alguns oportunistas tentando se beneficiar dessas falhas da lei. E a lei está fechando essas falhas, tá? Uma das grandes falhas do sistema previdenciário era exatamente o trabalhador rural. Isso está acabando. Então hoje ele chega lá e diz: eu sou rural, vou trabalhar como rural, beleza, daqui para frente vou recolher as contribuições. É o que a gente chama de autodeclaração. Está ali muito bem disciplinada no artigo 38 da Lei 8.213. Então vamos lá. Além dessa autodeclaração, além da palavra dele ali, o que ele precisa levar? Corta aqui para a tela. Contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho da Previdência Social. Só para lembrar a vocês, tá? Esse cara aqui é o empregado rural. Sim, tem empregado rural e tem empregado urbano. O empregado rural tem o quê? Carteira de trabalho. Pode levar também um contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. O cara tem que explicar. Ah, você plantava? Sim, aonde? Na terra. De quem é essa terra? Cadê o documento dessa terra? Ó, eu arrendei, eu fiz uma parceria, o cara me emprestou. Fizemos um comodato rural. Ótimo, está melhorando. Está melhorando. Ele mostra o vínculo jurídico que ele tem com a terra que ele diz ter trabalhado. Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadorias, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência, decorrentes da comercialização da produção, cópia da declaração do imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização da produção ou licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Não tem nenhum documento aqui que não seja naturalmente utilizado na atividade rural. Agora tinha um aqui, um bem safadinho, aqui ó, no inciso 3, que era a declaração do sindicato. O que veio, né? A lei 13.846 falou: não, tira aqui a declaração do sindicato. Isso aqui virou uma febre. Todo mundo chegava lá no sindicato, me dá aí a declaração de que eu fui rural lá de 50 a 51. E o sindicato, né, sem grandes investigações, inclusive o sujeito obrigatoriamente nem era afiliado a esse sindicato, saía dando essas declarações, o sujeito chegava na Previdência e queria averbar esse tempo. Isso gerava muito problema. Por conta disso, o dispositivo foi revogado, então eu falei só para falar, tá? A declaração de sindicato já não existe mais como prova, digamos, viável de atividade rural. Uma mudança extremamente importante ocorrida no ano de 2019. Chega de declaração de sindicatos. Tranquilo? Beleza, então, eu vou ficar por aqui, mas já já eu retorno para a segunda parte da nossa aula.